O sofrimento físico de Cristo na cruz é um pilar central da fé cristã, um evento venerado há 2 milênios. Milhões rezaram diante de crucifixos, meditando sobre a dor de um Deus que se fez homem. Mas no início do século XIII, em um mosteiro remoto nas Ardenas, uma monja alegou não apenas ter meditado sobre essa dor, mas tê-la experimentado em sua própria carne, sem nenhum ferimento visível. Esta é a história de uma das experiências místicas mais extraordinárias e perturbadoras da Idade Média, as visões da paixão que feriram Santa Lutgarda. Ela não carregava estigmas sangrentos como São Francisco de Assis. Suas feridas eram internas, mas não menos devastadoras. Ela desmaiava ao visualizar cada chicotada. A história começa não com a mística, mas com a política. Por volta de 1182, nasceu em Tongres, no condado de Lewis, no território da atual Bélgica, uma menina chamada Lutgarda. Era a segunda de 12 filhos de uma família burguesa abastada, e seu destino, como o de quase todas as mulheres de sua posição, estava traçado pelo cálculo social. Aos 12 anos, seu pai arranjou-lhe um casamento vantajoso. O valor de uma filha residia na aliança que ela poderia forjar. No entanto, esse plano meticuloso desfez-se de maneira inesperada. Durante uma visita à sua irmã, que era freira na abadia beneditina de Santa Catarina, em Sint-Truiden, Lutgarda foi simplesmente deixada lá como hóspede, possivelmente como parte das negociações do dote. O mosteiro era uma instituição dupla, com seções separadas para monges e monjas, e funcionava não apenas como um refúgio espiritual, mas também como um depósito para as filhas da nobreza e da burguesia que não podiam ou não deviam ser casadas. Foi dentro desses muros que o primeiro de uma série de eventos decisivos ocorreu. Um dia, enquanto orava na igreja do mosteiro, Lutgarda teve uma visão. Cristo apareceu-lhe, mostrando-lhe o seu lado ferido e disse: "Não busques mais os prazeres fugazes do mundo. É aqui que deves permanecer." A visão foi tão intensa e convincente que a jovem de 12 anos tomou uma decisão que iria contra a vontade de seu pai e as expectativas do mundo secular. Ela recusou o casamento e exigiu permanecer em Sint-Truiden como noviça. A relutância da abadesa, preocupada com a reação do pai, foi vencida pela determinação férrea da menina. Este foi o primeiro ato de autonomia de Lutgarda, um ato que, na lógica da época, só poderia ser justificado por uma intervenção divina direta. A menina prometida a um marido tornou-se a noiva de Cristo. A vida em Sint-Truiden, no entanto, não foi inicialmente marcada por um fervor espiritual excepcional. Os mosteiros da época, especialmente os beneditinos, muitas vezes eram lugares confortáveis, onde as religiosas de famílias ricas podiam manter certo padrão de vida, com posses pessoais, servos e uma rotina que não era excessivamente austera. Lutgarda, segundo o seu principal biógrafo, o dominicano Tomás de Cantimpré, que a conheceu pessoalmente nos seus últimos anos, adaptou-se a essa vida. Ela era conhecida por sua beleza e por uma certa vaidade, apreciando as vestes finas que sua família lhe enviava. Esta fase de sua vida é crucial para entender o que se seguiu. Ela não era uma asceta nata, mas uma jovem comum, cuja espiritualidade precisava ser forjada e purificada. O ponto de virada ocorreu cerca de 5 anos após sua entrada no convento. Ela estava conversando com algumas companheiras no claustro num momento de descontração mundana, quando Cristo lhe apareceu novamente. Desta vez a visão foi de reprovação. Ele mostrou as suas chagas, agora não como um convite, mas como um lembrete da sua paixão, e perguntou: "Até quando serei esquecido? Até quando preferirás a vã conversação ao meu amor?" A experiência foi tão avassaladora que Lutgarda caiu por terra. A partir daquele momento, ela decidiu abandonar por completo as distrações mundanas. A beleza física e as roupas elegantes perderam todo o significado. Ela mergulhou numa vida de oração intensa, penitência e estudo. Foi essa busca por uma espiritualidade mais profunda que a levou a deixar a relativa comodidade de Sint-Truiden. A ordem beneditina, com a sua regra estável e centenária,
já não satisfazia o seu anseio por uma vida mais rigorosa e contemplativa. Por volta de 1205, ela ouviu falar de um mosteiro em Aivieres, no Brabante Valão, que havia adotado a reforma cisterciense. A ordem de Cister era conhecida pela sua ênfase na simplicidade, no trabalho manual, na pobreza e numa liturgia mais austera. Lutgarda, com a ajuda de um abade cisterciense, conseguiu, após não pequena resistência das suas superioras em Sint-Truiden, ser transferida para Aivieres. Esta mudança não foi apenas geográfica, foi uma mudança de identidade espiritual. A beneditina tornou-se cisterciense e foi em Aivieres que as suas experiências místicas mais profundas se desenrolariam. Aivieres era um lugar de reclusão e silêncio, muito mais alinhado com o temperamento que Lutgarda havia desenvolvido. Foi aqui, no isolamento da sua cela e na quietude da igreja do mosteiro, que as visões da paixão começaram a tomar uma forma física e aterrorizante. A meditação comum sobre os sofrimentos de Cristo era uma prática padrão na espiritualidade medieval, incentivada por figuras como São Bernardo de Claraval. O objetivo era cultivar a compaixão, o compássio, o sofrer com Cristo. Mas para Lutgarda, esse sofrer contornou-se literal. A primeira grande manifestação ocorreu durante uma oração diante do crucifixo. Enquanto contemplava mentalmente a flagelação de Cristo, ela começou a sentir de forma aguda e inegável dores lancinantes em todo o seu corpo. Cada golpe do chicote romano que ela imaginava atingir as costas de Jesus reverberava na sua própria pele. Não havia marcas, não havia sangue, mas a sensação de dor era tão real e intensa que o seu corpo entrava em colapso. Ela desmaiava, vítima de uma agonia que só ela podia perceber. Estes desmaios não eram breves perdas de consciência. Podiam durar horas, durante as quais ela permanecia imóvel como se estivesse morta, enquanto internamente revivia cada momento da tortura de Cristo. Estas experiências não eram esporádicas, elas tornaram-se parte regular da sua vida espiritual. Cada estação da paixão, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, a crucificação, era acompanhada por uma correspondência física. Durante a visão da coroação de espinhos, ela sentia pontadas agudas e penetrantes na sua cabeça, uma dor de cabeça sobrenaturalmente severa que a incapacitava. Ao meditar sobre o momento em que a cruz foi erguida e o corpo de Cristo foi bruscamente sacudido, causando uma dor excruciante nos seus membros dilacerados, Lutgarda sentia um choque violento percorrer o seu próprio corpo, como se tivesse caído de grande altura. A própria crucificação, com as dores lancinantes nos pulsos e pés, manifestava-se nela como uma rigidez e uma dor articular tão fortes que ela mal podia mover-se. Estes episódios colocavam um problema teológico e prático para a comunidade de Aivieres. Como distinguir uma experiência mística genuína de uma doença, de uma ilusão, ou pior, de uma tentação demoníaca? A igreja medieval era profundamente cautelosa com as revelações privadas, especialmente as que envolviam fenômenos corporais. A autoridade final para tais assuntos residia no clero, e Lutgarda teve a sorte, ou a providência, de atrair a atenção de alguns dos homens mais eruditos e espiritualmente sintonizados da sua época. O primeiro e mais importante foi o já mencionado Tomás de Cantimpré. Um frade dominicano, pregador, teólogo e hagiografo, Tomás era um investigador meticuloso dos fenômenos místicos. Ele visitou Lutgarda em Aivieres por diversas vezes, não como um devoto crédulo, mas como um interrogador cético. Ele entrevistou-a longamente, submeteu as suas experiências a um escrutínio teológico rigoroso e conversou com as suas irmãs de comunidade para verificar a sua conduta e sanidade. A sua conclusão, registrada na Vita Lutgardis, foi de que as suas experiências eram autênticas. Ele descreve a sua metodologia, pedia-lhe que descrevesse as visões em detalhes, confrontava essas descrições com os evangelhos e com a doutrina da igreja, e observava os efeitos físicos que estas visões tinham nela. A sobriedade de Lutgarda,
A sua humildade e a sua obediência à autoridade eclesiástica convenceram-no de que ela não era uma fanática, nem uma impostora. Outra figura crucial foi o teólogo flamengo Guilherme de Saint-Thierry, cujos escritos sobre a união da alma com Deus influenciaram profundamente a espiritualidade cisterciense. Embora não tenha conhecido Lutgarda pessoalmente, a sua teologia forneceu uma estrutura para entender o que ela estava a viver. Ele escreveu sobre a capacidade da alma, quando totalmente purificada e unida a Deus pela caridade, de participar diretamente nos sentimentos e sofrimentos de Cristo. Esta não era uma ideia de punição, mas de união íntima. A dor de Lutgarda era interpretada no final como um sinal de um amor tão profundo por Cristo que ela desejava, de forma concreta, compartilhar o seu fardo. Esta interpretação, no entanto, não tornava a experiência menos aterradora. Tomás de Cantimpré relata que a própria Lutgarda, inicialmente, teve medo destas visões. Ela não as procurava ativamente. Eram-lhe impostas. Houve ocasiões em que ela tentou resistir, rezando para que a intensidade da dor fosse diminuída, temendo que o seu corpo físico não suportasse. A resposta que recebeu em oração, segundo a sua própria conta, foi que este sofrimento era uma graça, um meio de expiação pelos pecados dos outros e de uma união mais profunda com o seu esposo divino. A sua dor pessoal tinha, portanto, um significado cósmico. Ela estava a sofrer pela salvação das almas, particularmente pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Esta dimensão de expiação é central para compreender a vida de Lutgarda. A sua existência no convento não era um retiro do mundo, mas um campo de batalha espiritual onde ela lutava, através do seu sofrimento, pelas almas que estavam em perigo. Tornou-se conhecida como uma intercessora poderosa. Histórias circulavam de que ela havia previsto a morte do imperador Otão IV e havia intercedido para afastar perigos da igreja, como a ameaça dos albigenses. A sua oração e os seus sofrimentos místicos eram vistos como uma força ativa no mundo. Um dos aspectos mais notáveis do seu dom foi o dom das línguas. Lutgarda, uma mulher de educação limitada, que provavelmente só falava o seu dialeto flamengo local, começou, durante os êxtases, a falar e a compreender o latim. Isto foi verificado pelos monges e clérigos que a visitavam, que ficavam espantados ao ouvi-la recitar passagens das Escrituras e dos Salmos em latim perfeito, uma língua que ela nunca estudara formalmente. Para os teólogos da época, isto era um sinal claro da autenticidade das suas visões. Era o Espírito Santo a falar através dela, confirmando que a sua experiência estava enraizada na verdade da fé da Igreja, expressa na sua língua litúrgica. A vida de Lutgarda não foi apenas de sofrimento passivo. Ela era a prioresa do convento, uma posição de liderança e responsabilidade. As suas irmãs de comunidade descreviam-na como notavelmente equilibrada, prática e sábia nos assuntos cotidianos. Ela não negligenciou os seus deveres administrativos por causa das suas experiências místicas. Pelo contrário, a sua vida de oração era considerada a fonte da sua sabedoria prática. Este equilíbrio entre o êxtase e a responsabilidade, entre a dor sobrenatural e a serenidade natural, foi outro fator que convenceu os seus contemporâneos da sua santidade autêntica. Ela não era uma histérica, mas uma mulher funcional que carregava um fardo invisível. Os últimos anos da sua vida foram marcados por um sofrimento mais terreno, a cegueira. Por volta de 1235, ela perdeu completamente a visão. Tal como com as suas dores místicas, ela interpretou esta provação como uma forma de purificação e de união com Cristo. Ela teria dito que agora podia ver apenas com os olhos do espírito, sem a distração do mundo exterior. Os seus biógrafos relatam que, mesmo cega, as suas visões continuaram, tornando-se até mais vívidas. A sua cela em Aiviers tornou-se um verdadeiro santuário de sofrimento e visão. A sua morte, em 16 de junho de 1246, foi, como seria de esperar, um evento marcado por sinais extraordinários. De acordo com Tomás de Cantimpré, no momento da sua morte, uma de suas irmãs de comunidade teve uma visão de Lutgarda
a ser conduzida ao céu por Cristo, que a cumprimentou como sua fiel esposa, que havia partilhado plenamente do seu cálice de sofrimento. O seu corpo foi sepultado no cemitério do mosteiro, e o seu túmulo tornou-se rapidamente um local de peregrinação, com relatos de curas milagrosas atribuídas à sua intercessão. A canonização de Lutgarda não seguiu o processo formalizado que se tornaria comum mais tarde. A sua fama de santidade foi crescendo organicamente, confirmada pelos milagres e pela influência duradoura da sua história. O seu culto foi oficialmente reconhecido pela Igreja Católica e ela foi incluída no Martirológio Romano. A sua festa é celebrada no dia 16 de junho. O legado de Santa Lutgarda é complexo. Ela representa o ápice de uma certa espiritualidade medieval que valorizava a união com Cristo através da imitação dos seus sofrimentos. As suas experiências colocam uma questão profunda sobre a natureza da dor, da compaixão e da fé. Será a compaixão mais autêntica quando é tão profunda que se torna uma experiência física partilhada? Para a mentalidade moderna, as suas visões podem ser facilmente descartadas como manifestações psicossomáticas, talvez de epilepsia do lobo temporal ou de uma condição de conversão histérica. No entanto, mesmo uma análise puramente psicológica deve reconhecer o poder transformador da sua crença. A jovem vaidosa transformou-se numa mulher de extraordinária força interior, cuja suposta dor a tornou um farol de esperança e intercessão para os seus contemporâneos. A sua história também lança uma luz crua sobre o papel da mulher na igreja medieval. Num tempo em que as mulheres tinham pouca voz na hierarquia eclesiástica, a autoridade de uma mística como Lutgarda era derivada da experiência direta com o divino. A sua palavra, embora sempre submetida à autoridade masculina do clero, tinha um peso único. Ela não argumentava com a teologia escolástica, ela experienciava a realidade de Deus de uma forma que os teólogos só podiam descrever. Esta via de acesso direto ao sagrado concedeu a muitas mulheres medievais, como Hildegarda de Bingen ou Catarina de Siena, uma plataforma e uma influência que lhes teria sido negada de outra forma. As visões de Lutgarda, particularmente a sua ênfase no Sagrado Coração de Jesus, ela é considerada uma das primeiras grandes apóstolas da devoção ao coração de Jesus, muito antes das aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, deixaram uma marca duradoura na espiritualidade cristã. A sua experiência de união com o Cristo sofredor ajudou a popularizar uma devoção mais pessoal e emocional a Jesus, focada na sua humanidade e no seu sofrimento redentor. No final, a história de Santa Lutgarda é a história de um corpo que se tornou um texto onde a paixão de Cristo foi reescrita. Sem tinta, sem sangue visível, mas com a indelével tatuagem da dor. As suas feridas, embora invisíveis aos olhos, foram consideradas tão reais quanto os estigmas de São Francisco. Ela desafia a nossa compreensão do que é real, do que é a fé e dos limites da empatia humana. A menina que foi enviada para um convento para servir aos desígnios da sua família acabou por servir a um propósito que, segundo a sua crença, transcendia em muito o mundo material. A sua vida permanece como um testemunho desconcertante do poder da mente e do espírito para transformar e até para destruir o corpo em nome de um amor divino. E a sua história ecoa através dos séculos como uma questão persistente. Até onde pode ir a compaixão? Pode ela de facto atravessar a barreira da mente e manifestar-se na carne? Para Santa Lutgarda, a resposta era um silêncio eloquente, preenchido pela dor de cada chicotada.